Caros amigos, gostaria de, nesse momento, dedicar um momento para falarmos do mundo em que vivemos hoje. A internet, ela nos drogou, ela nos viciou, ela tem afastado muitas pessoas de Deus. Estamos na era da informação, na era do intelecto, onde nos enchemos de instrução e de conhecimento, mas esquecemos da vida simples e espiritual com Deus. Estamos alegando que vemos uma grande fé, grande compromisso com Deus, mas essa alegação é uma enganação do nosso coração. Na verdade, estamos fracos, na verdade, estamos como crianças e nem sabemos se Deus está ouvindo as nossas orações. Porque nós acreditamos que estamos orando de forma certa, que estamos vivendo de forma certa, que estamos fazendo a vontade de Deus, quando na verdade não estamos fazendo. Nós estamos na era do modernismo e estamos caindo nas amarras do entretenimento, nos afastando cada vez mais do Espírito Santo, e você consegue reconhecer isso, porque não consegue se manter firme, não consegue se manter forte, não consegue se manter cheio da presença de Deus. A Bíblia nos manda examinar-nos a nós mesmos, olhar para dentro de nós e verificar realmente se o dom de Deus ainda permanece presente em nós. Se realmente estamos recebendo os frutos do Espírito Santo, a paz, a longanimidade, a temperança, a mansidão, ou se estamos trilhando os caminhos que nós queremos trilhar. Esse ano de 2018, nós estamos afogados entre política e religião. Estamos afogados lutando talvez guerras que nem eram para a gente estar lutando. E não sabemos a direção que devemos tomar. Não sabemos para onde devemos ir. Em que direção. Então a gente tem que observar nossas fraquezas, o nosso afastamento de Deus, quando foi a última oração sincera e quando permanecemos nessa oração sincera. Porque nós passamos a vida toda fazendo um ciclo vicioso e religioso, se alegrando, aceitando, achando que está tudo bem, achando que viver da maneira que nós escolhemos, com as nossas ideologias, está tudo bem, só que nossa alma, o nosso ser interior, não consegue sentir a presença de Deus. Não consegue se alimentar da presença de Deus e ter a paz. A nossa alma anda inquieta, perturbada, e a maioria das pessoas estão perdidas, achando que estão salvas, mas estão perdidas, porque aderiram ao modernismo, né? Você hoje tem crentes que não tem vergonha mais de fazer tatuagem. Isso eu só estou falando das coisas externas, porque as coisas externas também refletem naquilo que está dentro da pessoa. Elas não têm mais vergonha de vestir uma roupa provocante, elas não têm mais vergonha de falar coisas sujas, tão imundas, que às vezes fazem piada até com o nome de Deus. Elas não têm vergonha de rir de piadas que usam Jesus como piada, de teatros que usam Jesus como sendo o escárnio. Estamos assentando-nos na roda dos escarnecedores, aplaudindo como se fôssemos inimigos de Cristo. Só que a diferença é que nós conhecemos a Cristo e o mundo não conhece. Eles se inclinam para a carne por natureza. Nós não deveríamos nos inclinar, porque nossa natureza é se inclinar para o Espírito, para influenciar também, se afastar desse escárnio, para que eles se envergonhem e percebam a tamanha afronta que fazem ao usar o nome de Deus. Então nós estamos aceitando. Todo mundo quer ser um famoso na internet. Não importa o preço.
As pessoas querem fama, querem sucesso, desejam as mesmas coisas que o ser humano comum sem Jesus deseja. Convenhamos que tem muita gente que diz ter Jesus, mas não anda nem a 1 palmo de distância, nem a 2 quilômetros de distância de Jesus. Não está nem a 2 quilômetros de distância, está muito mais distante. Não adianta você alegar para as pessoas que você tem fé, você mostrar que vai para a igreja, que você lê a Bíblia, que você conhece a Bíblia. Isso são as razões. Quando você fecha os seus olhos, quando você conversa com Deus, essa oração chega ao trono de Deus, você tem certeza de que essa oração está chegando? Ou você tem certeza que você tem... Ou você não acha que você está repetindo as orações? Ou é uma oração, um modelo que você inventou, que você sempre começa da mesma forma, e quando você entende o que você está orando, na verdade, quando você pega orando, você percebe que aquela oração não foi algo do seu coração. Não saiu do seu coração, simplesmente foi um ato religioso. Porque quando você começa uma oração a Deus, é com o intuito de querer mudar e de deixar Deus mudar. Enquanto o teu coração não disser assim para Deus: Senhor, eu quero que você me mude e eu aceito essa mudança, e você começar a trilhar o caminho dessa mudança, Ele não vai ouvir a sua oração. Porque os nossos pecados se nos separam de Deus. Primeiro, quando começamos a orar, devemos pedir perdão a Deus, conversar. Primeiro, é como se você estivesse na academia. Você não começa a fazer os exercícios sem se alongar. O perdão, a comunhão, ela vem antes da oração. Para Deus te ouvir, você primeiro tem que se conectar. Você primeiro tem que olhar para dentro de você e ver o que está errado e ver o que precisa mudar. Senão Deus não vai ouvir você. A gente tem muitas fórmulas para se chegar a Deus, que nós inventamos essas fórmulas. Não existe fórmula, a sinceridade é o caminho, é o passo. Reconhecer que estamos numa sociedade que está falida de fé. E você percebe isso quando você não vê o Evangelho transformando a vida de ninguém mais. O Evangelho perdendo o caminho, o Evangelho veio para triunfar, ele não veio para perder a batalha. Você está cercado de cristãos que já abandonaram a fé, que um dia foram até obreiro da casa do Senhor e estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. E a mensagem da volta de Cristo está perdida. As pessoas não têm mais aquele alerta. A Bíblia diz: quando você não estiver vigiando, quando você não perceber, aí Jesus vai voltar. Quando as pessoas não estiverem percebendo, desapercebido, casos se dão em casamento como na época de Noé. As pessoas casavam, se davam em casamento, isso é normal da vida, mas o problema não era esse. O problema é que elas estavam vivendo como se não chegasse o juízo de Deus, como se o juízo de Deus jamais fosse chegar. O cristão não pode viver como se jamais o juízo de Deus fosse chegar, porque se ele viver assim, ele está perdido, porque um dia ele conheceu a Cristo, um dia Cristo o lavou com seu sangue, um dia ele entendeu a fé. E você percebe que não é só no Brasil que está acontecendo isso não, em todo o canto do mundo, uma fé falida. Você começa por grandes pregadores falidos, as mensagens sempre em torno de prosperidade. Você percebe, estamos vivendo na época de falsos profetas, fazem comércio da palavra de Deus, não tem vergonha nenhuma. Na cara dura eles fazem isso, todo mundo está vendo que estamos cercados de falsos mestres. Não vou nem falar das falsas religiões, vou falar de falsos mestres, porque esses abandonaram a fé. É uma época de apostasia e o povo não está entendendo, porque estão mais preocupados em tirar sua selfie, em fazer selfie de família. Não viva sem pensar no juízo de Deus. Não viva, não se esqueça nem um segundo que vai vir um juízo sobre a terra e ele pode estar muito perto. Hoje, quando eu abri minha Bíblia, a primeira palavra que eu vi foi sobre juízo. E Deus tem martelado isso. E eu tenho certeza que Ele vai alertar as pessoas sobre isso. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas não vão ouvir, porque a porta é estreita, o caminho é apertado, largo é o caminho do mal. Mas o cristão não pode entrar nessa. Ele não foi chamado para entrar nessa, ele foi chamado para ajudar os outros a entrarem no caminho do Senhor, mas vocês estão vivendo conforme as pessoas do mundo. Não estou falando aqui como se eu também não tivesse erro, porque essa mensagem não é minha, é Deus falando.
Essa mensagem serve para você e para mim. É hora de parar com tudo. É hora de ver aonde o seu olho te faz você tropeçar e arrancar ele fora. É hora de ver aonde sua mão está fazendo você tropeçar e tomar uma atitude brusca e arrancar essas coisas que têm te afastado de Deus. Deite na sua cama, feche os seus olhos e medite se realmente você está vivendo a fé. Se realmente a presença de Deus está dentro de você. A santidade está dentro de você. Porque você não pode viver sem azeite. Não viva só com a razão. Por isso que Jesus diz naquele dia: Senhor, não expulsamos demônios, Senhor, não profetizamos a muitos, Senhor, não fizemos isso, Senhor, não fomos à igreja, Senhor, não orávamos, Senhor, não louvávamos na igreja, Senhor, não tinha uma bela voz que entoava na igreja. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Você nunca foi conhecido de Jesus, você nunca andou com Jesus. Se andou, você abandonou ele no caminho, como as noivas que não tinham lamparina para ir até o cortejo nupcial, para ir até o noivo. Perderam a unção, não mantiveram a unção. Tinham conhecimento do noivo, sabiam que era a noiva do noivo, mas não tinham a unção. Nós estamos vivendo uma decadência na fé. Nós estamos vivendo falidos na fé. E é hora de acordar, é hora de despertar. Principalmente quem é cristão, a sua vida está em risco. Se o juízo vier sobre a sua vida hoje, e pode não ser o juízo final, mas pode ser o juízo sobre a sua vida. O ramo que não estiver dando fruto arranca-se e lança-se no fogo. O sal se torna insípido, não serve mais para nada a não ser pisado pelos homens. Quando o sal acabava o sabor dele, perdia o poder de salgar os alimentos, ele era usado como pavimento de estrada. Ele não tinha mais serventia para o que ele foi, para o que Deus fez ele ser. Deus fez você ser sal, Deus fez você ser luz. Se não houver utilidade mais para Deus, o que Deus vai fazer com você na terra? Vai ficar permitindo a sua afronta, aturando a sua afronta. No passado, Deus reduziu a idade do homem. De 900 anos, o homem passou a viver no máximo 120. Por quê? Porque Deus não suportava mais ver o homem todo dia afrontando, todo dia se esquecendo dele, todo dia se esquecendo de que teria que ter um encontro com ele. E as coisas que Deus preparou para o homem, elas ocorreram antes da fundação do mundo. Isso significa que sempre foi plano de Deus. O lugar que tem preparado para nós sempre foi plano de Deus antes da fundação do mundo. Ele já tinha planos antes. Ele só está fazendo com que a gente se encaixe nesses planos. Analisa a sua vida. Existem muitos líderes falidos que se esqueceram de orar, tem responsabilidade sobre a igreja. A igreja está uma bagunça, é você achando que tem poder para afrontar outra religião. Mas a gente tem que mostrar para outra religião. Aí você vê a falência da vida cristã. Você percebe que a vida cristã está falida quando o cristão quer mostrar que tem mais poder do que as outras pessoas. Não é isso que Jesus ensinou, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou a mostrar o poder do amor, o poder da temperança. Todos nós estamos errados no que diz respeito a Deus. Em todas as vezes da nossa vida sempre cometemos erros. Mas é hora de dar um basta, é hora de crescer. Nós não somos mais meninos, nós temos a Bíblia, nós temos comentários bíblicos. O que mais o cristão precisa para crescer? Ele precisa de se consagrar, ele precisa de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Parece que essas palavras não têm efeito na igreja. Parece que não existe isso mais na igreja. Parece que o juízo não vai vir sobre a igreja. Todo mundo está preocupado. Ai Deus, você me ajuda a ter uma casa. Ai Deus, me ajuda a ter um carro. Ai Deus mudou a minha vida. Eu tinha 2 empresas, agora eu quero ter 30. Vocês estão igual aquele homem rico que só junta em celeiro. E quando vocês estão cheios de coisas, vocês pensam em destruir aquele celeiro e construir um maior. Mas nunca se preocupa com aquele que está miserável. Nunca se preocupa com o Lázaro miserável, com a humanidade miserável sem Deus. Você só está preocupado com você. Nós estamos vivendo exatamente da maneira com que aquele homem vivia. O homem rico só pensava em si, só pensava na sua vida, nem espiritual, mas o cristão assim, só pensa em sua vida espiritual. Ele não está pensando na vida espiritual dos outros. Ele só está preocupado com a sua salvação. Ele só está preocupado em mostrar para os outros que Deus o exaltou.
Nós estamos no mundo perverso. Nós estamos vivendo como Ló vivia em Sodoma, em meio a tanto sofrimento, vendo aquele sofrimento com seu coração justo se entristecendo. Nós estamos vivendo nessa época. Você está ouvindo aí eu pregando? É primeiro dia do ano e as pessoas já estão perdidas. Se Jesus voltasse hoje, muita gente não souberia, muita gente não estaria com ele, muita gente estaria no fim. Você quer fazer parte disso? Vai ter muita gente porque larga o caminho que leva ao inferno, larga o caminho da perdição. Você quer fazer parte dessa perdição? Você chega na igreja hoje, você tem poucas pessoas nas verdadeiras igrejas que pregam a palavra, ficaram poucas, sabe por quê? Porque acham que a igreja é muito fria, acham que a igreja não tem eventos, acham que a igreja não tinha que falar o que eu devo fazer. Hoje em dia, qualquer coisa que você fala para uma pessoa que ela tem que mudar, ela se afasta da igreja. Ela não entende que você foi levantado por Deus para falar para ela que ela precisa mudar. Ela não entende. E eu não estou falando de questões de exagero, de você usar camisa de manga, de você não poder usar bermuda. Eu não estou falando dessas coisas, não. Porque nós vivemos num país tropical e a gente se veste como... Temos que nos vestir com modéstia. Mesmo que esteja mostrando o braço. Eu não estou falando de coisas que isso foi no passado. Eu estou falando de crentes que querem viver com piercings, com tatuagem. E isso é um reflexo do que já está dentro delas. Não respeitam, não querem fazer diferença no mundo. Elas querem se igualar, elas querem viver o modismo. Não dá para agradar a Deus e as riquezas, não dá para agradar a Deus e a sociedade. Você tem que ser diferente, você tem que mostrar a diferença. Não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Se você não entende, não vai entender isso nunca, então você não tem, a tua oração não tem efeito algum, você não tem poder nenhum, nem para salvar a sua própria vida. Paulo disse, ainda que eu fui fariseu, ainda que fui isso, não me glorio na carne. Se alguém pode se gloriar na carne, eu muito mais. Ou seja, Paulo não confiava no próprio poder que ele tinha de se consagrar a Deus, de se fazer jejum. Ele não confiava nisso. Não confiava nisso. Não podia confiar na carne. A carne não tem poder. Só posso confiar no Espírito, naquilo que Deus tem para mim, no caminho que Deus escolheu para mim. Então os crentes vão para a igreja, voltam e vivem como se o mundo não precisasse da mensagem de Deus. Eles não querem mais saber de Deus. Primeiro você tem que se encher de Deus. Primeiro você tem que estar cheio. O copo cheio, ele transborda para a vida eterna. Você tem que estar cheio de Deus. Muita gente está querendo Deus para a vida dos outros, mas não tem Deus nem na vida dela. Você tem que estar cheio dele. Você tem que ter alegria transbordante, a alegria do Espírito. Não é aquela alegria, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Isso daí para você entrar no carro é só um meio de transporte. Uma casa é só um lugar para você morar. Não quer dizer que você não vai se alegrar com isso, das coisas boas que Deus fez na sua vida. Não quer dizer que você não vai ser grato. Mas quer dizer que essa não é a alegria do Espírito Santo. Apesar de Deus cuidar da sua vida e Ele se preocupar com você, essa não é a alegria do Espírito Santo. Essa não é a paz, a longanimidade. Essa não é aquilo que Jesus falou. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou e não a dou como o mundo a dá. Essa aí é a paz do mundo. Carro, casa, prosperidade. A paz de Cristo não é dada como é dado ao mundo. É melhor a paz de Cristo. É muito melhor. É um lugar isolado, um lugar reservado para os seus. É um lugar onde só é um lugar secreto entre você e Deus. É um lugar que você encontra quando você abre realmente seu coração para Deus. Então vamos viver a fé verdadeira e genuína, que seja um ano de reflexão, um ano de arrependimento, um ano que se você tiver que arrancar alguma coisa da sua vida, arranque. Não deixe que se isso está fazendo tropeçar, tome uma atitude brusca, arranque. Se o teu olho faz tropeçar, é melhor entrar cego no reino de Deus do que ter nos 2 olhos ser lançado no inferno. Foi isso que Jesus disse, comparando com coisas que tentam atrapalhar a sua fé. Se você não é mais, se santifica mais, se os seus olhos não são santos, se a sua boca não é santa, alguma coisa está errado. Alguma coisa está fazendo você tropeçar. É a hora de avaliar, olhar para dentro de você e ver o que você tem que abrir mão. Quem é mais importante na sua vida? A internet ou Jesus Cristo? Quem é mais importante? O seu celular ou Deus?
Ah, mas eu estou pregando a palavra, mas também está vendo um monte de coisa suja na internet. Ah, eu estou pregando a palavra, mas também estou vendo a vida dos outros tendo inveja. Tem gente que vai lá no Instagram e fica tendo inveja das pessoas ricas. Querem ter o que elas têm. Não aceitam que o dom de Deus é muito maior, que o evangelho é uma pérola, que aquela pessoa que encontra sabe que ela é tão valiosa que vende tudo que tem para comprar aquela pérola. Não compreende isso.